Eu preciso começar esse vídeo mostrando algo que aconteceu ainda hoje pela manhã. Por volta das 10 horas, em Brasília, Lula concedeu uma entrevista à UOL e em uma de suas respostas ele acabou falando algo que desmentiu a narrativa criada pelo seu próprio governo em relação a um tema que gerou muita polêmica nos últimos dias. Mas antes de mostrar essa fala, eu preciso destacar aqui um outro ponto dessa entrevista que aconteceu quando os jornalistas levantaram o assunto da descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal, que já teve maioria formada no Supremo Tribunal Federal nessa terça pela sua aprovação. Eu também vou mostrar nesse vídeo uma cena muito importante desse julgamento, mas vou fazer isso daqui a pouco. Na entrevista ao UOL, em meio aos rodeios na sua fala, Lula acabou afirmando que essa discussão não é de competência do Supremo. Depois ele acabou tentando contornar, mas o fato é que, como você verá a seguir, ele disse isso. Primeiro, eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor, o usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso, não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular. É importante lembrar que o nosso querido ministro Pimenta foi o relator de um projeto em 2006 que se transformou em lei, que proibiu, desde 2006, o usuário não ser preso. Isso é lei. Esse projeto que foi votado na Suprema Corte é da Defensoria Pública de São Paulo. Se um dia um ministro da Suprema Corte pedisse um conselho para mim, presidente, o que é que eu faço com isso? Eu falava, recusa essas propostas. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias sobre tudo aquilo que diz respeito à Constituição e ela, virar senhora da situação, mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa nem para a democracia, nem para a Suprema Corte, nem para o Congresso Nacional. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Nesse caso específico da maconha, o senhor acha que a prerrogativa é do Congresso? Porque eu acho que deveria ser eu acho muito mais ainda, eu acho que deveria ser da ciência, não é nem do advogado. Agora eu fiquei pensando aqui, será que os ministros do STF baterão de frente com Lula, da mesma forma que fazem com os outros que dizem que o STF está invadindo a competência do Congresso? Isso é uma coisa que eu pagaria para ver. Mas esse ainda não foi o ponto mais importante dessa entrevista, a melhor parte vem agora. Certamente você já soube do leilão para importação de arroz que foi cancelado por conta das falcatruas por trás dele. E nem sou eu que estou dizendo isso, quem disse que houve falcatrua foi o próprio Lula, são palavras dele. Enfim, o fato é que o governo Lula usou como justificativa para a realização do leilão uma suposta necessidade de importar arroz para evitar o desabastecimento causado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do Brasil. Essa narrativa, por sinal, já era completamente incoerente com as declarações oficiais da Federação de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, da Federação Nacional dos Produtores de Arroz, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e de outras entidades ligadas ao setor, que revelaram que, quando as enchentes aconteceram, mais de 80% das lavouras de arroz no estado já tinham sido colhidas e que o abastecimento do país estava garantido. E aí agora, nessa entrevista de hoje, Lula contou uma versão diferente para essa necessidade de importação. Então eu tenho um cuidado com isso. Se você soubesse o carinho, o amor que eu tenho de cuidar da inflação, cara, por isso é o seguinte, por isso que eu tomei a atitude de importar 1 milhão de toneladas de arroz. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu vi na prateleira do supermercado o arroz, pacote de 5 quilos, a R$ 36. A R$ 33, a 33. Eu falei, não é possível. Um pacote de 5 quilos tem que baixar. Isso aqui tem que ser vendido a R$ 20. Tem que ser vendido, num preço que seja compatível. Se a verdadeira justificativa para importação era o preço, o que Lula já tinha dito antes das enchentes, então quer dizer que a narrativa de desabastecimento era uma farsa? Quer dizer então que o leilão havia acontecido para atender a uma necessidade falsa? E pior, se é por conta do preço, não seria muito mais efetivo investir na produção nacional para baratear o custo para os produtores e assim reduzir o preço no mercado? Essa não era a lógica do senhor para a Petrobras, seu Lula, para justificar os investimentos no Brasil em vez de comprar de fora? Pois é, agora já que eu mencionei antes o julgamento da descriminalização de maconha, eu preciso mostrar o que aconteceu ontem no Supremo nesse
julgamento. Apenas recapitulando aqui, para que você entenda o contexto, na semana passada, o ministro Dias Toffoli criou um argumento de que os votos dos presidentes que os indicaram para os seus cargos de ministros, somados aos dos senadores que os aprovaram, os legitimavam para tomar decisões. A voz da sociedade aqui se faz presente. Aqui nós temos pessoas indicadas por presidentes da República de direita, de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, aprovados todos pelo Senado da República. Todos. Ou seja, passando por crivo, se somar os votos dos presidentes da República que receberam e foram eleitos, aos votos dos senadores que nos aprovaram, todos aqui estamos legitimados em cerca de 100 milhões de votos. Pois bem, no julgamento dessa terça, o ministro Fux mostrou sensatez ao desmentir a narrativa que havia sido criada por Toffoli, deu a entender que o STF invade a competência do Congresso e ainda mostrou-se contrário à iniciativa do próprio STF de contratar uma empresa para monitorar a imagem do STF na internet, pois ele entende que não cabe à corte fazer pesquisa de opinião pública. Veja só o que ele disse. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Luiz Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com vozes intensas o denominado ativismo judicial. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. E mais uma coisa que eu preciso mostrar é em relação aos bastidores do Congresso, mais especificamente sobre como a bancada governista tem reagido diante das incoerências do governo. Ontem foi anunciado o adiamento do anúncio do Plano Safra. Estava previsto para acontecer nessa quarta-feira, mas foi adiado para o dia 3 de julho. Só que o mais engraçado, para não dizer ridículo, é que a justificativa dada pelo ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, foi de que eles não tinham como preparar uma cerimônia de um dia para o outro. Então, com esse adiamento, eles teriam tempo para preparar, nas palavras dele, uma entrega bem bonita para vocês tirarem fotos maravilhosas. Pois é, fica mais na cara do que nariz que para esse governo tudo precisa de cerimônia. É evento para anunciar investimento, evento para anunciar resultado, evento para anunciar construção de uma obra, evento para inaugurar a obra e por aí vai. Ontem, participando do Hora Notícia, no Fator Político BR, eu tive a oportunidade de perguntar para o deputado federal Rodolfo Nogueira, dentro do contexto desse e de outros absurdos, sobre como a base do governo estava reagindo nos corredores do Congresso diante de tantas incoerências. Veja só. Esse adiamento do Plano Safra, esse anúncio do adiamento por conta dessa incapacidade de criar uma cerimônia, organizar uma cerimônia de um dia para o outro, é mais uma prova de que a grande preocupação do governo Lula, como sempre foi, é a comunicação, é a própria imagem.
Lá nos governos anteriores, Lula 1 e 2, quando ainda havia aquele monopólio da informação sendo detido pela grande imprensa, isso até funcionava, mas agora com a democratização da informação na internet, esses furos na comunicação do governo têm aparecido, porque Lula aparece em um dia falando uma coisa, no outro dia ele fala completamente o oposto, e na internet isso é confrontado. O agro, eu poderia chamar de um dos calcanhares de Aquiles do governo Lula, só que seria preciso que houvesse muitos calcanhares em um corpo, porque são vários furos em vários setores. O governo Lula é muito incoerente no agro, pois ao mesmo tempo que fala que quer se aproximar do agro nos discursos, toma medidas que acabam prejudicando diretamente os produtores. Dentro do empreendedorismo é a mesma coisa, dentro da religião, o governo tenta se aproximar da bancada religiosa, e enquanto isso apoia pautas como a do aborto. Como o senhor tem visto... Drogas. Isso, exatamente. Mais uma hoje, né? Como o senhor tem visto dentro do Congresso a repercussão dentro da base governista dessas várias incoerências prejudicando a imagem do governo? Se a base governista está, em sua maioria, reconhecendo essas falhas no governo Lula, ou se eles ainda estão adotando a negação em relação a isso? Olha, eu vejo assim que o governo Lula aqui no Congresso Nacional está em queda, em ruína. Eu venho falando também nesse ano que as várias, vamos falar os vários erros desse governo colocou em xeque o apoio do Congresso Nacional, daqueles parlamentares que realmente estavam votando com o governo federal. Hoje também a gente vê uma mudança nas votações, uma mudança na própria mesa aí, na presidência da Câmara, no enfrentamento das pautas aí contra o governo federal. A gente sabe que é muito difícil, o governo atuou muito forte aqui em 2023, né, com as emendas, e a gente sabe que muitos deputados debandaram, né, para o governo federal através dessas emendas, e a repercussão também foi muito negativa, Paulo, nos estados. Então, hoje, a gente vê que realmente a base do governo Lula está ruindo aqui no Congresso Nacional, né? Já visto as últimas votações aqui na casa, e também muitos parlamentares aqui realmente falando, apontando os erros desse governo aqui como uma das causas que eles estão saindo fora. Então, a própria base do PT, né, os próprios parlamentares do PT aqui, comentam aí nos corredores que também o governo vem errando muito e fica difícil e indefensável aqui na Câmara e no Senado. Se você gostou desse vídeo, recomendações de outros aqui do canal aparecerão na sua tela. E se você quer receber os novos vídeos publicados por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até a próxima.